Olá pessoal, saudade de vocês, aqui é a Ida, professora de português, e estamos aqui para mais uma vez comentarmos, aprendermos um pouco mais e fazermos a correção das atividades do PET 2. Agora estamos na semana 3 e as atividades que vamos corrigir nesse vídeo são as do segundo ano do ensino médio de língua portuguesa, ok? As atividades que faremos nessa semana estão relacionadas com a aula que vocês assistiram lá na Rede Minas sobre metalinguagem e intertextualidade. Então, se você não assistiu essa aula, clica lá, vai assistir, ou se você já assistiu já faz alguns dias e você não se lembra, volta lá, pega lá pelo seu aplicativo Conexão Escola, assiste novamente para ficar mais fácil para você fazer essas atividades, ok? A atividade de hoje começa com uma canção do Tom Jobim, que chama-se Samba de uma Nota Só, essa canção. E ele diz na canção: eis aqui esse sambinha feito numa nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer, como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada, já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota como eu volto para você. Vou contar com uma nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Depois, se você quiser ouvir a música, você pode acessar lá no YouTube, com certeza você vai encontrar. E é interessante para você conhecer essa canção do Tom Jobim, ok? Claramente, ele está falando aqui na música dele sobre a música que ele compôs, que é um samba de uma nota só. A pergunta da questão é: neste exemplo podemos concluir que o autor utilizou qual função? Ele se refere aqui às funções da linguagem. Nós aprendemos que a linguagem tem funções diferentes. Cada texto produzido, ele é produzido com uma função, com um objetivo. E aqui a função que a gente consegue destacar aqui das funções existentes da linguagem é a função metalinguística. Por quê? Porque a metalinguagem é quando a linguagem fala dela mesma. E o que a gente tem aqui? Claramente nós temos uma música, um samba, que está falando sobre o samba. Então é a letra da música falando sobre a música. Isso é metalinguagem, ok? Então vamos aqui à perguntinha do número 1, ó. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Justifique sua resposta. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou a função metalinguística, onde a música fala do samba, ou seja, de um estilo musical. Então, como ele utilizou uma música para falar sobre música, isso é metalinguagem. É muito comum também na poesia, por exemplo, quando você tem um poeta falando sobre compor poesia, sobre a poesia, isso é metalinguagem, ok? É quando a linguagem fala dela mesma. Beleza? Vamos ao número 2 aqui. Na número 2, a gente está falando de intertextualidade, tá? O que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro texto. É quando, através de um texto, eu consigo ver nele referências a um outro texto que existe. Beleza? E a gente vai ver o que vai acontecer com esses 3 textos aqui do número 2. A pergunta é: quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Então a gente começa aqui com o primeiro texto do Drummond, grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Um trechinho do poema dele. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Coloquei aqui para vocês uma explicação do que seria esse gauche, né? É uma expressão que identifica quem não é conforme os padrões vigentes, é uma pessoa atrapalhada, desajeitada, então vai ser torto na vida, né? Vai ser diferente dos outros, né? Vai ser alguém que é tido como diferente, ok? Esse é um poema muito famoso aí do Drummond, é um trecho do poema bem famoso, e a gente tem outros escritores que fazem referência a ele. Olha o que a gente tem aqui. Uma letra de música do Chico Buarque. E olha o que ele fala. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim,
e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. A gente consegue ver claramente que ele faz uma referência ao texto do Drummond. A gente sabe com certeza que o Chico Buarque leu Drummond e ele se inspirou no Drummond, no texto do Drummond, para poder compor a letra dessa música. Então existe uma intertextualidade entre a letra da música do Chico Buarque e o poema do Drummond. Acontece novamente aqui, ó, temos um poema da Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, de novo, a gente tem aqui, quando você lê o texto da Adélia Prado, quem já leu o poema do Drummond se lembra dele, consegue perceber que a Adélia Prado se inspirou no texto do Drummond. Vamos à pergunta. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por reiteração de imagens. O que seria reiteração de imagens? Reiteração é uma repetição. Então, aquela imagem que o Drummond tratou lá no poema dele, de uma pessoa diferente, de alguém que desde que nasceu, né, teve um anjo que o predestinou a ser diferente, ela se repete no texto do Chico Buarque e também no texto da Adélia Prado. Então, essa imagem de alguém que nasceu destinado a ser algo que o anjo o destinou e algo que era uma carga pesada, era dura, né? Porque todos os três estão falando aqui de situações complicadas, né? Esse aqui, o anjo decretou que ele seria errado. Aqui, o anjo mandou ela carregar a bandeira, que era uma carga muito pesada para a mulher. Todos os dois, então, estão falando de algo difícil da vida. E para o Drummond também, o anjo decretou o quê? Que ele ia ser gauche na vida, ele ia ser uma pessoa fora do padrão, atrapalhada, desajeitada, ok? Então, a letra A que é a resposta certa. Eles têm uma reiteração da imagem que está presente no poema do Drummond, ok? Não é uma oposição de ideias, porque as ideias são bem parecidas, elas não são opostas. Não é por falta de criatividade, porque a intertextualidade é um recurso que vai até... eles estão, de certa forma, até concordando com o Drummond, estão até homenageando o Drummond nos textos que eles fizeram. Não é falta de criatividade, tá? Também não é uma negação, porque nós já dissemos aqui que eles estão concordando, eles estão pensando bem parecido. E não é ausência de recursos também. Não é por falta de recursos que eles se valeram da intertextualidade. Muito pelo contrário, eles usaram um recurso muito rico que a linguagem tem para poder compor aí os versos deles. Beleza? Então, espero ter esclarecido para vocês. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem lá pelo WhatsApp. Estou também lá no chat do Conexão Escola, viu? Vocês podem me encontrar lá e deixar suas dúvidas lá no grupo da turma de vocês, beleza? Fiquem com Deus. Tchauzinho.